Olá pessoal, estou trazendo para vocês aqui agora a 8ª edição da Espada Selvagem de Conan, intitulada aqui, que tem o nome aqui do título da edição, A Torre do Elefante. Olha aqui a capa da edição 8. Conan lutando com uma aranha gigante, né? No fundo aqui, né, a imagem de um elefante gigantesco também, muito ouro e uma mulher também ao fundo aqui. Belíssima capa aqui da 8ª edição da Espada Selvagem de Conan. O time de artistas aqui nós temos Roy Thomas, John Buscema, Dick Giorgiano, Alfredo Alcala e Tony Dezzeniga. É isso aí. A Torre do Elefante, 8ª edição da Espada Selvagem de Conan, lombada, contracapa, reúne as edições da Espada Selvagem de Conan de 23 a 26. Vamos olhar então o quadrinho por dentro. Guarda, belíssima arte. Aqui o índice, Torrente de Perdição, que é a continuação da história anterior, né? É o Poço Macabro, da edição 7. A Torre do Elefante, que dá título aqui à edição. As Joias de Givarlur, A Fronteira do Fim do Mundo. A primeira história, a segunda e a terceira, de 1977, e A Fronteira do Fim do Mundo, de 1978. No final nós temos ainda Crônicas da Espada, capítulo 4, O Rei Está Morto, que vem sendo publicado nas edições, escrita por Lin Carter. Ok? Uma introdução, e aqui nós estamos vendo, né, o início da história, que vai começar exatamente de onde terminou a outra história, que é o Poço Macabro, né? Que eu vou mostrar para vocês aqui agora. O Poço Macabro, que tem Sancha, que vivia com Zaporava dentro desse navio chamado Falcão. Conan chega ali, né? Ela acaba se apaixonando por Conan, ficando encantada por ele, né? O Zaporava deixa Conan trabalhar em seu navio, o Falcão. Eles acabam chegando em uma ilha, né? Chegando nessa ilha, Zaporavo entra dentro da mata, Conan entra atrás dele, eles lutam, Conan acaba matando o Zaporavo. Sancha, observando que os dois sumiram e não voltaram, e que os homens estão dormindo na beira da praia, ela se joga no mar, mergulha no mar, e segue então para ver o que aconteceu com Conan e Zaporavo. Ela encontra Zaporavo morta e acaba sendo sequestrada por uma criatura gigantesca e negra, né, que é uma criatura mesmo, não é um ser humano. Conan então encontra uma cidade, uma fortaleza cheia de torres, com uma arquitetura extremamente estranha para ele. Lá ele vê essas criaturas, as negras, né, com um dos marujos, vê que essa criatura joga o marujo dentro de um poço, que é o Poço Macabro, né, e dali ele percebe que aquele marujo foi transformado, ao ser jogado dentro desse poço, em um ser pequenininho, igual um boneco, numa estatuazinha pequenininha, igual um bonequinho. E ele então ouve um grito, ele percebe que é Sancha. Sancha também está prestes a ser jogado dentro desse poço, quando ele mata essa criatura para salvar Sancha. E quando os dois então estão prestes a fugir dessa fortaleza, dessa cidade, eles estão vendo então que várias criaturas dessas estão voltando com os marujos nos braços adormecidos, que eles foram até a praia e sequestraram esses marujos que estavam todos dormindo depois de ter comido uma fruta amarela que estava à beira-mar. Okay? E é exatamente assim que termina e é exatamente assim que começa a primeira história da edição 8 da Espada Selvagem de Conan, que tem como título Torrente de Perdição, e nós estamos vendo aqui os marujos sendo carregados por essas criaturas, né? Conan então tem que esconder o corpo dessa criatura que ele matou para salvar Sancha, ele joga dentro do poço, e ele vê como que a criatura também é diminuída a ponto de se transformar quase em um boneco também, de tamanho. Sancha e Conan, então, escondidos, observam que as criaturas deixam os marujos ainda adormecidos dentro de um pátio, né? Conan, então, arma um plano, dizendo que vai despistar, chamar a atenção dessas criaturas, enquanto Sancha tem que acordar os marujos. E é isso que acontece, ele vai, distrai os monstros, acaba matando alguns deles, né? É perseguido por eles, enquanto Sancha está acordando os marujos. Só que em determinado momento ele entra em uma área que não tem outra saída a não ser por onde ele veio. Então ele se vê cercado por essas criaturas, entra em combate com elas, e quando já está quase prestes a sucumbir,
Os marujos que foram acordados por Sansa chegam, então ajudam Conan, né? Entram em combate com esses seres, acabam vencendo esses seres, mas tem alguns dos seus mortos também, né? E no final aqui, o poço macabro, aquele poço, ele acaba explodindo em um jato de água verde em direção ao céu. Conan, os marujos e Sansa saem correndo porque percebe que a qualquer momento essa água vai desabar sobre eles, e a água realmente desaba, né? Tudo deságua ali, e eles fugindo dessa água que é meio esverdeada e que parece uma serpente viva atrás deles, eles então pegam seus barcos e navegam até aos botes, né? E navegam até o navio chamado Falcão, que era o navio de Zaporavo, onde então eles encontram abrigo e conseguem fugir dessa água verde, né? Que significaria a morte deles ou a transformação deles nesses bonecos em miniatura. Conan, então, por ter salvado os marujos, ele é aceito pela tripulação como o novo capitão do navio chamado Falcão, e de quebra ainda fica, né, com a Sansa nos braços, já que ela estava apaixonada por ele desde a outra edição, da edição 7. Nessa história aqui, que é a Torre do Elefante, que dá título a essa edição, nós vemos aqui, né, ruas sujas, né, frequentadas por saqueadores, né, por assassinos, ou seja, um lugar dessa cidade aqui realmente extremamente perigoso, e dentro de uma das tabernas alguém começa a falar sobre a Torre do Elefante, né, e sobre o segredo dela, e é o momento que entra Conan ainda jovem, né, aqui. Essa história, a Torre do Elefante, ela está nas Crônicas de Conan, da editora Mitos, edição 1, e está também em Conan Ônibus da Panini. Só que a diferença é que lá os desenhos são do Barry Windsor-Smith e estão coloridos, né? Aqui, tanto a primeira edição, tá, foi escrita por Roy Thomas, a primeira história foi escrita por Roy Thomas, a arte de John Buscema e a arte final do Alfredo Alcala. Nessa segunda aqui, a Torre do Elefante, também os roteiros são do Roy Thomas, os desenhos do John Buscema e a arte final do Alfredo Alcala. Então a diferença dessa Torre do Elefante daqui para das outras edições é que a história realmente muda um pouco, assim, essa história aqui é um pouco mais longa que as outras lá, né? E aqui os desenhos são em preto e branco do John Buscema e lá são coloridos do Barry Windsor-Smith. Então Conan discute com esse homem que está falando sobre a Torre do Elefante, os segredos da Torre do Elefante. Ele acaba matando esse homem e seguindo para a Torre do Elefante. Lá ele sobe o muro, escala o muro, e quando pula dentro do primeiro pátio, ele encontra um homem chamado Taurus, né? Taurus da Nemédia. Taurus, que seria o príncipe dos ladrões, um dos ladrões famosos ali da época, né? Conan, ainda jovem, segue ele, né, e começa a aprender com eles um pouco dessa arte, se é que pode chamar isso de arte, enfim. Mas Taurus, então, e Conan pulam para o outro pátio, onde existem leões ali, né? Taurus, com muita perspicácia, já esperando, já preparado para esses leões, ele lança uma espécie de fumaça ali, que acaba matando os leões intoxicados, né? Então Conan e Taurus sobem a Torre do Elefante. Quem olha essa cena aqui vai se lembrar, né, da cena de Conan o Bárbaro de 1982, onde Conan, Valéria, né, e aquele outro saqueador lá, eles sobem uma torre, né, e lá eles invadem aquele templo e tal, aquilo tudo. Aqui Taurus e Conan fazem essa mesma coisa, ou seja, mais uma cena retirada das páginas da Espada Selvagem de Conan. Quando o Taurus e Conan chegam lá no topo, né, eles se separam por um instante, e quando o Taurus reaparece, né, saindo de uma sala, ele já aparece já praticamente morto, e Conan percebe que existem 3 furos no seu pescoço, né, e ele então entra nessa mesma sala, já com cautela, com cuidado. No entanto, lá dentro ele não vê nenhum perigo, apenas ouro e joias preciosas. No fundo da sala existe uma outra porta, onde ele imagina que lá possa estar o coração do elefante, que seria a joia mais preciosa que estaria nessa torre. No entanto, ele acaba também se encontrando com uma aranha gigantesca, que está retratada aqui na capa, né? E essa aranha, então, dá um trabalho danado, eles lutam ferozmente, Conan quase morre por conta dessa aranha,
mas Conan então consegue vencê-la jogando um baú pesadíssimo, cheio de ouro e joias preciosas em cima dela e matando ela depois de muito custo, né? Conan então ruma a outra porta que está no fundo da sala e ao entrar nessa sala com muita cautela, encontra uma espécie de altar ali, né, algum lugar onde está uma criatura com corpo de homem, cabeça de elefante, aparece aqui, né, na capa, de elefante, e a princípio ele acha que é uma estátua, mas depois ele percebe que o ser está vivo, né? E percebendo que ele está vivo, percebe que ele está extremamente machucado, alquebrado, que ele foi torturado, né, imensamente, e ele então começa a chorar, essa criatura começa a chorar e revela o seu nome, que é Yaga Kosha. Yaga Kosha então começa a contar a sua história de que ele veio de um outro planeta, um planeta verde chamado Yag, né? Yag Kosha é o nome dele. Yag, então, eles voaram pelo espaço, chegaram aqui na Terra, onde perderam suas asas, mas acompanharam toda a evolução do homem até esse momento. No fim, restou apenas ele vivo, os seus outros companheiros morreram, já que eles não são imortais, apesar de terem extremo poder, não são imortais, e ele então passou a ser adorado como um deus, né? O Yag Kosha. No entanto, ele conheceu, né, foi até ele um homem maquiavélico chamado Yara, que com muita astúcia conseguiu descobrir muitos dos seus segredos e com esses segredos consegue aprisionar o Yag Kosha. E ali ele é aprisionado, é torturado tanto fisicamente quanto espiritualmente, né, por conta da magia, e ele já fala que não aguenta mais, e então pede a Conan que participe com ele de um último plano para que ele consiga se libertar a sua alma, o seu espírito e se vingar do feiticeiro Yara. Conan então concorda, e então Yag fala que ele tem que pegar a gema, né, que seria essa, então a joia chamada a joia, o coração do elefante, e então o Yag fala que Conan tem que matá-lo e arrancar o seu coração e espremer o sangue do seu coração sobre a joia, sobre a gema. E é o que Conan faz. Conan faz exatamente isso, e depois ele teria que ir até onde está o Yara, dormindo, e acordá-lo. Conan também faz isso. Chegando lá, ele encontra Yara dormindo, entorpecido pela Lótus Negra, né? E ao acordá-lo, Yara levanta, já pronto para lançar algum feitiço, alguma magia contra ele, mas ele fala as palavras que o Yaga Kosha lhe ensinou, disse para ele falar. E ele fala e o mago realmente se detém, pega a gema, começa a observá-la com muito interesse, só que ele começa a diminuir, ficar menor. Diminui tanto, que em determinado momento ele é tragado pela própria gema, pela própria joia, e sendo tragado pela joia, no interior da joia, ele encontra então o Yag Kosha totalmente revigorado, cheio de saúde, cheio de força, em seu pleno poder, com asas novamente. Então o Yag Kosha persegue o Yara, e ali Conan entende que ele realmente teve seu espírito liberto e vai ter a sua vingança contra o feiticeiro Yara. E é nesse momento que a joia, a gema, ela explode em vários faixas de luz, e então Conan se lembra que Yaga Kosha disse que era para ele sair imediatamente da Torre do Elefante, torre essa que foi construída pelo poder de Yaga Kosha, pelos poderes cósmicos dele. Então Conan começa a sair, né, desce as escadas correndo, passa por soldados que estavam ali, mas que agora estão todos mortos, né? Passa pelo pátio onde ele havia enfrentado os leões, e quando ele está saindo ali da área da Torre do Elefante, ele olha para trás e ele vê que a torre está desmoronando completamente, já que ela foi construída pelo poder do Yaga Kosha. Agora que ele está morto, obviamente essa torre acaba desmoronando e Conan sai dessa história sem nenhuma moedinha de ouro sequer no bolso ou na sacola. A próxima história aqui, nós temos Conan escalando um rochedo, né? Chegando ao alto desse rochedo e olhando para baixo, ele vê um vale cheio verde, né? Cheio de árvores, com uma cidade com várias torres, templos, e então ele começa a se lembrar que já esteve ali perto, e então a gente começa a entender como que ele foi parar ali. Ele se lembra de Valéria, que ele já passou ali perto quando ele conheceu Valéria, e que o nome dessa região se chama Keshan, né? E que ali ele se ofereceu ao monarca desse lugar para treinar os seus homens, mas o seu interesse real seriam as joias de Gevarlur, né?
que é o título aqui da história, e é uma história do Roy Thomas com arte do Dick Giorgiano, ok? Então, ele está ali buscando com esse interesse, né, de tentar encontrar essas joias. No entanto, chegam duas pessoas, um homem chamado Tutmestre e o outro chamado Shemitah, né, e o outro Zargeba, que trazia uma oferta, né, uma oferta ali dizendo que eles teriam um comércio, teriam várias vantagens, no entanto deveriam entregar as joias a Tutmestre, né? Para fazer isso, né, o monarca do lugar ele chama o seu feiticeiro, o seu sacerdote, e fala que ele precisa consultar o oráculo chamado Ielaia, né? E Conan então seguindo esse sacerdote, né, rumo a esse lugar onde ele iria, ele não consegue encontrar a passagem, por isso que ele faz essa escalada toda de subida e de descida. Então ele consegue então entrar nessa cidade, nesse templo, primeiro ainda do que os sacerdotes, né? E quando ele chega no interior de um desses templos, aí ele encontra a Ielaia, né? Que seria uma mulher, né? Uma mulher que seria uma feiticeira, muitos séculos atrás, e que teria morrido, mas que seu corpo nunca teria se decomposto. Enfim, ela está ali servindo de oráculo, né? E os sacerdotes vão consultá-la. Conan continua procurando, né, as joias, ele acaba caindo dentro de um rio aqui, quase se afoga, mas consegue subir, e quando ele volta para o recinto onde estava Ielaia, ela se levanta e começa a falar que ele precisa sair dali imediatamente, que essa é a vontade dos deuses. No entanto, Conan percebe que ela não é a Ielaia, né? Aquele corpo que ele tinha visto, mas que é uma outra mulher que está ali se fazendo passar por Ielaia, uma mulher que ele conheceu um tempo atrás, chamada Muriela, uma dançarina coríntia. Então ele desmascara essa mulher, faz com que ela confesse toda a verdade. Então ela fala que o homem, né, que chegou com o Tutmestre, né, ele, de nome Zargeba, ele teria levado ela ali justamente pela semelhança dela com a Yara e Elaia, com a Ielaia, né? E então vestiu ela com as roupas da Ielaia para que ela se fizesse passar por essa oráculo, né? Por essa deusa, e foi o que ela faria, que ela deveria dizer então que as joias deveriam ser entregues a Tutmestre. Conan então fala que é para fazer o contrário, que é para dizer que não é para entregar as joias a ele, que não é para fazer comércio nenhum, e que é para entregar as joias a Conan, para Conan ficar, né, com a guarda dessas joias. E ela então concorda em fazer isso, ela não tem outra escolha. Quando Conan vai tentar seguir, né, o homem que a levou ali, ele já encontra o homem já sem cabeça, né, ali, não, somente a cabeça, na verdade, sem o corpo. E quando ele volta para achar a Muriela, ele dá de cara com os sacerdotes, ele chega um pouco atrasado, mas ele percebe, né, que a Muriela se sai muito bem, fala as palavras que ele disse, os sacerdotes acreditam nela, se convencem que ela realmente é esse oráculo, né? Então Conan fica muito satisfeito com aquilo dali, mas quando ele vai encontrar com a Muriela, ela está ali em perigo, né? Sendo espancada por um dos sacerdotes que estava de acordo com o Tutmestre, né? E com aquele homem que Conan encontrou só a cabeça, que levou a Muriela até ali. Só que Conan atinge ele, né? Ferindo ele, e Conan acha que ele está morto, né? Ali, deixa o seu corpo ali. E quando está prestes a matá-lo mesmo, né, acabar de consumar o ato de matar esse sacerdote, a Muriela chama Conan para mostrar que a Ielaia está ali de novo, só que a Muriela sumiu, né? Então quando ele vai procurar a Muriela, ele encontra nas paredes toda a explicação do que acontecia ali antigamente, que a Ielaia ficava deitada, realmente um corpo inerte ali, né, morta, enquanto o sacerdote, através de um orifício na parede que ele tinha encontrado antes, começava a falar como se fosse a Ielaia. Né? Ali ele batia o gongo, chamava criaturas, tipo umas criaturas símias esquisitas ali, que seriam servos desse sacerdote. Conan entende tudo isso, mas continua a sua busca por Muriela. E ao chegar de novo no recinto onde estava Ielaia deitada, agora Ielaia também sumiu, ou seja, agora não tem nem Ielaia e nem Muriela.
Então Conan continua sua busca aqui, ó, na terceira parte, as presas dos deuses, e ao adentrar dentro de outro recinto, que é um outro templo, né, eles percebem que os sacerdotes estão ali adorando uma imagem, e lá do alto aparece a Yelaia, né, que fala agora diferente, fala que não é para eles obedecerem o que ela tinha dito antes, mas é ao contrário, que agora eles devem entregar as joias, né, a Tutramesque, né, e para que ele enfeite lá o templo de Dagon, lá de onde o Tutramesque veio, e que Conan, o general, deve ser morto e esfolado. E os sacerdotes gostam mais dessa ordem, e eles saem bem felizes com isso aí. Nisso, Conan, ao subir lá, ele percebe que aquela que está lá em cima realmente é a Yelaia, toda amarrada ali, né, segura por cordas, para que o seu corpo não caia, e quem falou por ela foi aquele sacerdote que ele achou que ele tinha matado, ou seja, ou melhor, que ele ia acabar de matar e não matou. E agora ele se certifica de matar realmente o sacerdote, só que aí ele ainda não conseguiu encontrar a Muriela. Quando ele entra em outro recinto, existe uma outra imagem, e lá diante dela, né, diante dessa imagem no altar, está Muriela acorrentada. Ele então solta Muriela, né, conta a Muriela o que acontecia ali sobre o sacerdote, sobre ele falar, né, e os outros sacerdotes acharem que era Yelaia que estava falando realmente, né, as criaturas que serviam a ele, conta sobre tudo isso. Muriela quer sair dali, mas Conan, na verdade, quer, antes de sair dali, pegar as joias, né, e ficar rico, alcançar riqueza. Eles chegam num lugar magnífico aqui, com duas pontes de pedra arqueadas, o rio lá embaixo, um vale, né? E lá embaixo tem um altar acontecendo um ritual, onde o sacerdote levanta esse altar e ele então abre um baúzinho onde estão as joias de Gevarlur, né? Que são chamadas de presas de Gevarlur. Só que aí as criaturas símias que serviam ao antigo sacerdote que vivia ali, que morreu, atacam esses sacerdotes ali, matam todos eles, né? Devoram eles, porque são criaturas que devoram, né? Os corpos que estavam ali, os seres humanos. Então Conan, mesmo aos pedidos de Muriela para ir embora, ele desce lá nesse vale ali, pega as joias, né, de Gevarlur e foge com ela sobre uma dessas pontes. Só que chegando na saída, ele percebe que não tem saída, que tem um penhasco ali, onde ele então, ou ele volta ou ele desce, né, por esse penhasco dificílimo. Só que ao olhar para trás ele encontra uma das criaturas, tem que lutar com ela, uma luta difícil, a criatura quase o mata, quase joga ele lá embaixo no rio. Ele então, a criatura vai dar a volta para partir para cima dele de novo, só que aí ele vê a Muriela com um baúzinho, ele pega a Muriela com um dos braços, o baú com a outra mão, só que como ele está muito ferido, ele não aguenta caminhar e ele acaba caindo, morrendo e acaba caindo. Nisso, o baú cai para um lado e a Muriela para o outro. Conan fica entre escolher o tesouro e a Muriela. Ele prefere então salvar a Muriela e deixar o tesouro cair. Né? Então ele escala, né? Ele vai de novo, porque novas criaturas surgem ali. Ele então vai para a saída de novo, escala tudo com Muriela em seus ombros. Né? Muriela chora ali com medo de Conan, já que ele perdeu o tesouro dele, mas ele fala que não há problema, que na verdade agora eles vão partir para uma outra cidade e ela vai se passar de novo por uma outra deusa e eles vão ganhar muito dinheiro com essa artimanha. E assim termina essa história. Depois aqui começa a última história, que é a Fronteira do Fim do Mundo, com o roteiro de Roy Thomas, a arte de John Buscema e a arte final de Tony Desuniga. Bom, aqui nós temos Conan, né, vigiando uma fronteira aqui, numa floresta. Ele encontra um rapaz que está vagando pela floresta. Esse rapaz se chama, ele vai falar o nome dele aqui, Baltus, né? Ele se chama Baltus, é louro, ele vem de Turan. Então Conan está ali sendo pago para vigiar essas fronteiras, né? Porque existem os Pictos ali, e ele tem que dar o sinal de alarde para quando os Pictos vierem tentar invadir o forte. E existe também uma certa criatura ali, né? Uma criatura do pântano, que está matando pessoas, né? Cortando o pescoço dessas pessoas com garras e arrancando suas cabeças e deixando só os corpos jogados. Eles encontram então um corpo com o pescoço rasgado, mas ainda com a cabeça.
eles são distraídos, enganados por essa criatura que consegue então pegar a cabeça, né, e largar o corpo lá, mesmo depois de Conan e Balthus estarem carregando esse corpo. Eles então continuam caminhando em direção ao forte, né, e lá dentro desse forte existe a conversa ali entre o comandante desse forte, né, que se chama... Deixa eu ver se eu vou conseguir achar o nome dele aqui. É muito nome. Enfim, deixa depois... o nome dele é Valanos, né? O chefe aqui do forte, comandante do forte é Valanos. Então, Conan se dispõe a atacar a aldeia dos Pictos, porque esse feiticeiro aqui é o feiticeiro de Guevavela, né? Guevavela, alguma coisa desse tipo. Ele teria sido preso dentro desse forte. Conan disse que era para ele ser morto, enforcado, mas o comandante aqui, né, o Valanos não quis enforcar, preferiu soltar ele depois de torturá-lo. Ele jurou vingança e agora eles estão se vendo diante de uma grande ameaça. Conan então pega 12 homens para invadir essa aldeia, raptar esse feiticeiro e matar esse feiticeiro. Eles então vão pelo pântano ali, né, navegando. Quando o Balthus ele acaba sendo sequestrado pelos Pictos, levado à aldeia desses Pictos, né, está ali amarrado junto com outro, né, que foi com ele. Ali ele vê a cabeça dos outros homens, menos a de Conan, né, o feiticeiro, né, aí o outro sobrevivente fala que eles foram atacados pelos Pictos, mas que Conan desapareceu, né, e aí aparece o feiticeiro, né, que se chama Zogar Zag, né? O nome desse lugar, na verdade, né? O nome do lugar aqui, deixa eu falar para vocês aqui, o nome do lugar que seria Gavavela ou Gauawela, mas o nome do feiticeiro na verdade é Zogar Zag. Então Zogar Zag começa a dançar, falar palavras estranhas, dá ordem aos Pictos que abrem os portões da sua aldeia e falando palavras estranhas ele invoca, né, uma criatura e entra então um tigre dentes de sabre que por ordens desse feiticeiro ataca aquele outro guerreiro que estava ao lado de Balthus e começa a devorar e carregar o restante para dentro da selva. Balthus então extremamente angustiado com o que possa acontecer com ele, ele percebe que no lugar de vir um tigre dente de sabres, vem uma serpente gigantesca, né, que está prestes a engoli-lo vivo quando uma lança atravessa o seu pescoço e começa a se contorcer a serpente, matando e quebrando muitos ossos dos outros Pictos, causando um furor danado, um alvoroço danado ali, né, entre eles. E nisso ele é resgatado, desamarrado por Conan. Conan sobreviveu ao massacre, né? E eles entram dentro da tenda do feiticeiro, e lá eles encontram as cabeças, né, dos corpos, porque 5 pessoas haviam sido mortas e suas cabeças desaparecido, e ali estão as 5 cabeças. Lá também tem uma criatura que Conan mata logo, antes que cause algum problema, e eles então escalam aqui a muralha dessa aldeia dos Pictos e fogem para dentro da selva. Aqui a história não acaba, ela vai continuar, ou seja, na edição 9 nós vamos ter a continuação dessa história aqui, né, dessa saga chamada aqui A Fronteira do Fim do Mundo, ok? Que temos aqui Conan e Balthus, né, e os Pictos, né, e esse forte tentando impedir com que os Pictos tomem mais territórios além da fronteira. No final nós temos aqui Crônicas da Espada, capítulo 4, O Rei Está Morto, por Lin Carter, que vem sendo publicado nas edições anteriores, né? Não em todas, mas em uma ou outra aparece algum capítulo. Aqui nós temos as capas belíssimas, né? Da edição 23, da edição 24, que está aqui nessa edição, da edição 25, da edição 26. Olha só. Essa aqui, da edição 23, por Earnoren, tem Sonja, né, na capa aqui, que é essa ilustração aqui, onde eles tiraram e deixaram só Conan, tá vendo? Mas a capa real tem a Sonja ali. Enfim, essa edição 23, a 24 por Earnoren também, tá? A edição 25 por Brian Moore e a edição 26 por Jim Starlin. Olha aí, Jim Starlin fazendo uma capa
da Espada Selvagem de Conan. E aqui a capa da próxima edição, da edição 9 da Espada Selvagem de Conan, desta coleção. Ok? Então essa foi a edição 8 da Espada Selvagem de Conan. Obrigado por assistirem. E lembrando que as outras edições de 1 a 7 também estão aqui nesse canal. E vamos aguardar a próxima edição, a edição 9. Um grande abraço e fiquem com Deus.